Que maravilha! Oh, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Mais um novo dia, mais uma nova semana. Estamos iniciando debaixo da presença de Deus, da unção, do poder, das manifestações da glória de Deus na nossa vida. Eu quero hoje falar sobre a vida do profeta João Batista. João, o maior profeta de todos os tempos, um homem escolhido pelo dedo de Deus, enviado a este mundo com a única missão ser o precursor do Messias, abrir caminho para a entrada do Senhor Jesus neste mundo. Alguém que ainda no ventre da sua mãe reconhecia a presença de Jesus. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 41. Sendo ele primo do próprio Jesus, porque Maria e Isabel tinham um vínculo familiar, isto já era para dar a João mais convicção do seu chamado. Certamente ele cresceu ouvindo toda a história, tanto do seu nascimento quanto do nascimento de Jesus, e qual era a missão de ambos. Acredito que isto já é ponto favorável para se crer em seu ministério, porque a história era ensinada, testemunhada, vista e vivenciada. João era um menino diferenciado, chamado e eleito pelo próprio Deus, um condutor de um povo que iria esperar a chegada do Filho de Deus, e o Espírito Santo já estava com ele. Antes dele nascer, vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João 3, 28. João cresceu na unção e debaixo da autoridade de Deus, anunciando o evangelho, pregando pelos desertos as boas novas da salvação e revelando a vida do Messias com um chamado árduo. Porém, ele viveu o sobrenatural de Deus, viu o que os outros profetas desejaram ver e não conseguiram. Fez o que qualquer pregador da palavra gostaria de ter feito durante todos os tempos: batizar nas águas o Filho de Deus. João presenciou o Espírito Santo descer sobre a cabeça de Jesus de forma corpórea de pomba. Ele ouviu a voz de Deus trovejar dos céus dizendo: este é o meu Filho amado. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João capítulo 1, versículo 32. Quando Jesus veio em direção a João, ele tinha plena certeza quem era aquele que estava em sua frente. Ele o mostrou para os seus discípulos e ainda disse que era a ele quem eles deveriam seguir. Ele o reconheceu como Cordeiro de Deus, como Salvador da humanidade, como Deus entre os homens. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Durante toda a sua caminhada, João testificava sobre Jesus. Até então não percebemos a expressão de dúvida quanto a isto. Seus testemunhos evidenciavam que Jesus é Filho de Deus. João dava a entender que ele já conhecia Jesus lá dos céus,
já havia um laço de comunhão entre eles e Deus, muito além da vida humana. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João capítulo 1, versículo 15. No ministério de João havia tanto mistério que fez com que os homens suscitassem dúvidas de quem era ele, ao ponto de alguns pensarem que ele seria o próprio Cristo. Porém, ele garantiu subitamente que ele era apenas o seu porta-voz, alguém que veio antecipar os seus feitos, dar início aos prodígios de Deus entre a humanidade. Entretanto, ele deixava bem claro que quem possuía a autoridade sobre os céus e a terra iria vir após ele. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João capítulo 1, verso de número 23. Mesmo com toda essa certeza, sendo parente, tendo ligação direta de Deus, um vínculo inquebrável, na hora da dor, no momento da angústia, João deixou a dúvida surgir. Imagino como João deveria se sentir sendo um familiar do Filho de Deus, um embaixador para representá-lo, e está passando por tantas tristezas. Nesta lógica, certamente era para João ter uma vida fácil, ter alguns privilégios, algumas mordomias, porém a dor e a solidão estavam tão presentes na vida daquele homem que ele duvidou se Jesus era Jesus, e ele mesmo esqueceu-se do que já sabia, do que já tinha visto, do que Deus havia falado. Ele esqueceu-se dos seus próprios testemunhos. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João capítulo 3, versículo 33. Ora, João estava anunciando o evangelho, pregando o arrependimento, a vida eterna, fazendo a vontade de Deus. Penso eu, João deve ter questionado: cadê a justiça de Deus? Porque na hora da aflição nós nos esquecemos que viemos para este mundo com um propósito e tudo é regido em conformidade ao querer de Deus na vida daqueles que o temem. Mesmo sendo cheios do Espírito Santo, na hora da angústia, nossos questionamentos falam mais alto, e não foi diferente na vida de João, devido às tantas injustiças. O alto preço que ele estava pagando era porque ele falava a verdade, denunciava o pecado, isto mexia com os podres da sociedade e mostrava o lamaçal da corja que se achava superior. Por isso ele foi lançado numa prisão, sentenciado à morte. Então o coração de João titubeou. Penso também que ele cogitava em sua mente: será que Jesus não vê isso? Será que aquele é Jesus mesmo? Então mandou 2 de seus discípulos irem tirar a dúvida. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Mateus 11, 2. Muitas vezes nós temos ouvido a voz de Deus, temos visto seus sinais, prodígios e maravilhas. Ele tem falado conosco pessoalmente na sua palavra e através dos seus profetas. Ele tem nos prometido vitórias, mas por que não vemos o seu cumprimento na hora que queremos? Temos dúvidas quanto ao agir de Deus em nossa vida e fraquejamos. É preciso acreditar, não andar de acordo às circunstâncias, pois se temos comunhão com Deus, temos que crer que vamos receber o que Ele já nos prometeu, pois Ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Saber que Ele não dorme nem cochila, o que Ele já determinou para nós virá. Precisamos dar confiança, acreditar nele apenas nas horas em que tudo vai bem. É na hora da dor, quando tudo demonstra. Ao contrário, que precisamos mostrar convicção de onde está a nossa fé e de que fato nós conhecemos o nosso Deus. Na hora da angústia, da tristeza,
do problema. Eu quero orar. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Estamos aqui certamente anunciando, como João Batista anunciava. Estamos aqui pregando dia após dia, anunciando que precisamos endireitar o nosso caminho e andar certamente no caminho certo. Precisamos crer e confiar que Jesus é o único que pode solucionar nossos problemas, mas é o único que também quer nos ensinar a andar no caminho que é Jesus. A sua palavra que liberta, que transforma, que restaura, que renova a nossa vida, ela deve ser algo principal. Por isso, Pai, agora venha agir, venha tocar, venha manifestar todo o seu poder na vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga. Todos quantos oram comigo, crendo no milagre, na vitória, na libertação, na restauração, na abertura de portas que precisam se abrir hoje, essa semana. Abra, meu Deus, as portas para o empresário, microempreendedor, dono da fábrica, da loja, da indústria, do comércio. Julgue as causas do teu povo, Pai. A promessa é julgar as causas do órfão, da viúva e de todo o teu povo na face da terra. Venha multiplicar a semente desse irmão, dessa irmã que tem semeado no reino de Deus. Venha, Senhor, manifestar poder sobrenatural, tocando do alto da cabeça a planta dos pés desta pessoa que está enferma, que está acamada. E eu sei que o poder de Deus toca nesta vida e ela recebe o milagre, recebe a cura, recebe a libertação dos vícios. Oh, Pai, venha desprender, venha desbloquear, venha soltar quem está preso, amarrado no pecado, nos vícios. Oh, Pai querido, agora toca nos corações, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que haja salvação. Derrama uma unção de prosperidade, de abundância, de cura, de multiplicação. Derrama, Senhor, sobre nós a bênção que o Senhor tem preparado. As promessas são para se cumprir. E elas vão se cumprir na minha vida, na vida dos meus, na tua vida, na vida dos teus, uma após outra. As promessas de Deus são para se cumprirem. Eu creio no milagre. Eu creio na vitória. Eu creio que Deus está tocando em você. E você recebe agora o teu milagre, a tua vitória. Em nome de Jesus. Ande no caminho que é Jesus. Siga firme. Não desista. Não desanime. Acredite que essa semana vai ser a semana da vitória, do milagre, da bênção de Deus na tua vida e na vida dos teus. Em nome de Jesus. Amém.